Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre o esquema dos partidos políticos e dos think tanks no Brasil. Esse assunto é um assunto praticamente não abordado, entretanto ele é um tema absolutamente fundamental para nós entendermos um cenário por trás dos bastidores da história e da política brasileira. Muito poucos se dão ao trabalho de estudar a sério os think tanks dos partidos políticos no Brasil. Por exemplo, o Instituto Millennium, que tem como um dos fundadores o outsider Paulo Guedes, que é o ministro da Economia agora, é um think tank da Atlas. A Atlas é uma instituição financiada pela Fundação Koch. Quem é que conhece essa fundação? É muito interessante nós vermos como os think tanks são as organizações por trás da chamada guinada liberal da direita na América Latina. E, por sua vez, esta direita da América Latina está ligada a um grande think tank chamado Relial. Este Relial, por sua vez, é aquela organização maçônica militar que está bancária, que está atuando desde o século XIX. Eu já fiz post sobre isso, já fiz programa, já fiz algumas colocações em relação a essa Relial. Portanto, esta Relial é também, quando nós vamos estudar, as conexões que estão por trás daquilo que se chama de Pátria Grande. O Foro de São Paulo é um aspecto muito diminuto desta Pátria Grande. A Pátria Grande é um conceito surgido no século XIX. Portanto, não se enganem, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, o ressurgimento dessa guinada nacionalista é um projeto que está perfeitamente integrado dentro da consolidação da chamada República Maçônica Universal. Bem, então voltando, é muito interessante ver como os think tanks são as organizações por trás da guinada liberal, da direita da América Latina, da suposta direita. Quem se der ao trabalho de estudar a sério esses think tanks dos partidos políticos no Brasil, pode constatar de onde parte a inteligência esquerdista, liberal e de direita, que é fabricada com ares de grande e formosa dama, com selo acadêmico e militar. Uma coisa muito importante, os primeiros think tanks no mundo são originários de estruturas militares. O primeiro think tank brasileiro, segundo Reis e Grill, foi o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, fundado em 1969 em São Paulo, por esquerdistas, dentre eles o Fernando Henrique Cardoso, o Paul Singer, Francisco de Oliveira, Roberto Schwartz. Entretanto, eu quero fazer uma correção aqui a essa informação do Reis e do Grill. O primeiro think tank, na verdade, foi a Fundação Getúlio Vargas, também uma fundação militar, na época do governo do Getúlio Vargas. Agora, o SEBRAP tem uma importância muito específica porque ele serviu de modelo, por exemplo, ao PMDB, ao antigo MDB. Vamos lembrar que o Fernando Henrique Cardoso era do MDB. E o MDB, por sua vez, é um partido político originário do Partido Comunista Brasileiro. Eu já fiz conselheiro Acácio sobre isso e já fiz inúmeros posts mostrando o percurso histórico dos partidos políticos brasileiros. Hoje, todos os partidos políticos que nós temos derivam de 3 partidos políticos, isso considerando-se os partidos formados a partir de 1964. Ora, então o SEBRAP é um dos think tanks mais poderosos e influentes no Brasil até hoje. Eu já, inclusivamente, postei artigos do Bresser Pereira, que foi ministro, publicados no SEBRAP na década de 90, antes do Foro de São Paulo, cujo conteúdo explicava muito bem tudo o que seria feito no Brasil. E tudo foi rigorosamente executado. Artigos do Bresser Pereira, foi ministro do Brasil. Paralelamente a esse esquema dos think tanks, o povo vai sendo adestrado distopicamente para pensar que os partidos políticos vão ouvir a população. Claro que eles não vão ouvir a população, porque eles já têm o seu círculo hermético de sapiência, e desde muito antes do regime militar. E refriso, os think tanks estão coalhados de militares. Depois que os militares, inclusivamente, saíram do governo em 1985,
eles foram povoar os think tanks, sobretudo os think tanks do Rio Grande do Sul. Tá? E nós temos que entender que uma grande margem do problema político brasileiro começa exatamente no Sul. Eu vou deixar aqui abaixo o link do artigo, do pequeno artigo que eu fiz sobre isso no Medium, que é o que motiva esse conselheiro Acácio, e lá vocês tem um quadro, que é um quadro onde estão todas as fundações e os institutos partidários no Brasil, né? Onde eu coloco os partidos políticos e os think tanks dos partidos políticos. Né? O think tank do PSL não aparece neste quadro porque ele estava ligado ao LIVRE, que é a Fundação Índigo. Fundação Índigo é aquela mesma fundação que estava encarregada de promover e promoveu a chamada Cúpula Conservadora das Américas, que o senhor Jair Bolsonaro, o mito fabricado por uma direita nacionalista maçônica, militar, não é? Colocou juntamente com seus filhos. Essa cúpula seria realizada em Foz do Iguaçu em julho de 2018, foi cancelada por um motivo absolutamente ridículo e pífio e enganoso, mas ela foi realizada no dia 8 de dezembro de 2018. O objetivo dessa cúpula era, segundo o Eduardo Bolsonaro, criar e apoiar lideranças de direita para combater o comunismo nas Américas. Esse é o discurso que se criou agora no Brasil, e esse discurso é completamente falacioso. Helena Landau é a nova presidente do Livres, e ela coordenou o programa de privatizações dos governos do Fernando Henrique Cardoso. Essa brilhante executiva vai dar continuidade à chamada Agenda Progressista do Livres. O Livres, juntamente com o PSL, tinham a think tank Fundação Índigo, que foi responsável, repito, pela realização da Cúpula Conservadora das Américas do PSL. Portanto, é muito interessante constatar que o discurso da direita brasileira é um, e, ao mesmo tempo, esse discurso cria um evento onde ele se propõe a combater o comunismo e ser um evento que será o Foro de São Paulo invertido, mas coloca uma organização consabidamente de esquerda para organizar um evento supostamente conservador que se propõe a ser uma oposição ao Foro de São Paulo. Portanto, isso ultrapassa o escárnio com a inteligência mínima de qualquer brasileiro. As propostas dessa cúpula foram muito interessantes, né? No sentido de criar uma falácia argumentativa histórica política. Essa cúpula tem, exatamente como a esquerda, uma missão messiânica e escatológica de dar um novo rumo ao mundo. A neodireita brasileira, a falsa neodireita brasileira, compartilha dos mesmos ideais e estratégias que a esquerda. Da esquerda que ela jura combater. Um dos ideais, o cerne, o núcleo basilar desse ideal, é a chamada prática do messianismo político. Resta saber como esta neodireita vai combater o comunismo tendo ligações com a Atlas, que é financiada pela Fundação Koch. Então, resta à classe política brasileira explicar ao povo como os partidos políticos financiam e sustentam uma rede intelectual de think tanks extra-acadêmica, extra-mídia, de onde extraem as diretrizes para a socialização contínua do Brasil, que caminha celeremente para a chamada democracia direta. Democracia direta foi exatamente a ideia invocada por Jair Bolsonaro no seu discurso de posse e de diplomação. Democracia direta é o nome para a antiga e conhecida sexta etapa do projeto de Antônio Gramsci. Portanto, é ditadura. Né? É a chamada República Socialista Universal que está sendo implantada no Brasil, e o governo de Jair Bolsonaro está a passos largos na implementação da sexta etapa do projeto de Antônio Gramsci. O Brasil não trocou 6 por meia dúzia. A situação hoje deste governo que assumiu, que é uma junta maçônica militar, é infinitas vezes pior do que a situação do PT. Por que pior? O PT era bonzinho? Claro que não. O PT está dentro desse esquema. O problema é que sabia-se o que era o PT.
E o que é a esquerda? Agora, sobre a carapaça de uma direita, teoricamente conservadora, mascarou-se o processo e as pessoas estão achando que o Brasil mudou para melhor. Muito pelo contrário. O Brasil será absolutamente dilapidado. Mas, voltando aqui ao tema do think tank. Os think tanks são organizações especializadas em produzir análise de políticas públicas e defender causas ou políticas entendidas como de relevância seletiva. As pessoas devem se perguntar, de onde vêm os projetos do Congresso Nacional? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. De onde os congressistas, dado o baixo nível intelectual deles, de onde eles extraem aquelas ideias? Muito bem, caso você não saiba, todo partido político brasileiro tem um think tank anexado ao partido. São organizações que não prestam nenhum favor e nenhuma satisfação à sociedade. As causas abortistas, gaysistas, esquerdistas, direitistas, todas elas são produzidas dentro dos think tanks. Tá certo? Existe uma multiplicidade de organizações e de definições dessas organizações. Nós temos inúmeros autores que vão definir essas organizações de uma forma completamente diferente. Mas o entendimento comum é que são organizações que produzem recomendações para governos e para a sociedade em geral, e dando uma instrumentalização técnico-política para as decisões em diversas áreas de políticas públicas, como educação, saúde, segurança, gestão, meio ambiente, relações internacionais, religião, etc, etc, etc. Os think tanks também engajam-se em defesa ativa de políticas públicas e de denúncias de problemas políticos, tais como, por exemplo, a pauta dos direitos humanos. Os think tanks podem ser vistos como um mecanismo para o exercício de poder simbólico. Esse é um ponto absolutamente importante, frisado por Medvez, por Rigolin e Hayashi. São instituições que utilizam linguagem e metodologia tecnicamente sofisticadas para exercício do poder simbólico, por meio da produção, da difusão e da reciclagem de ideias e de símbolos dentro da sociedade. Além das universidades, então, quem produz conhecimento no Brasil? A direita brasileira está atacando brutalmente as universidades. As universidades são antros de produção esquerdista? São, mas há décadas, há muitas décadas, desde 1930. Além das universidades, criou-se um aparato, são fundações e think tanks de produção acadêmica fora das universidades, né? Então, os think tanks fora das universidades são um laboratório de ideias, atuando na produção de conhecimento em política pública, que atende aos interesses de grupos e corporações específicos. A pergunta que nós devemos nos fazer é: quais são os grupos e os interesses por trás dos think tanks dos partidos políticos, no Brasil e no mundo? Eis a fundamental pergunta que nós devemos fazer. Se a produção acadêmica universitária pode ser, de certo modo, vigiada e combatida academicamente pela intelectualidade brasileira, pelo jornalismo brasileiro, pelo povo brasileiro, o mesmo já não se pode afirmar dos think tanks, porque eles respondem diretamente aos interesses dos seus financiadores, à revelia dos interesses da nação. Tá certo? Portanto, os think tanks são uma organização muito poderosa, são várias organizações poderosíssimas que atuam por trás dos bastidores, produzindo conhecimento sem prestar nenhuma satisfação à sociedade brasileira. Quais são os think tanks por trás da direita brasileira que surgiu do dia para a noite? Se vocês se derem ao trabalho de pesquisar, vocês vão levar um susto. O Brasil é uma farsa histórica, dramática. O Brasil, desde 1822, foi tomado por uma junta maçônica militar. E este projeto visa produzir a chamada República Maçônica Universal. Há 200 anos, o Brasil é controlado
por uma sociedade secreta. Isso é história. A atuação dessa sociedade é discreta, não é? Mas não é à toa que o Brasil, de 200 anos para cá, entrou num processo de declínio absolutamente visível. E agora, todo o projeto do governo que assumiu vai entregar o Brasil, vai de bandeja para a chamada banca internacional. Nós estamos caminhando a passos céleres para a consolidação da pátria grande. Tirar o PT do poder foi um ato estratégico para passar ao povo a impressão de que o Brasil está caminhando para rumos diferentes. Não se enganem, nós vamos entrar, já entramos, na 6ª etapa do projeto de Antônio Gramsci. Até o próximo, conselheiro Acácio.